E para dar sequência à nossa série de estudos a respeito da felicidade segundo Jesus Cristo, nosso Senhor, eu vou estar falando com vocês hoje exatamente no versículo 7 de Mateus 5, e espero que seja um tempo para que todos nós aqui cresçamos e aprendamos através da palavra de Deus. E para isso eu vou começar com uma oração. Senhor, eu quero te pedir para que nos ajude a entendermos melhor, a nos concentrarmos, Pai, naquilo que o Senhor tem para a gente. Pai, usa-me, usa cada um dos meus irmãos aqui, para que como corpo, Pai, nós possamos conhecer melhor a Tua palavra e assim, Pai, ser edificados na cabeça de Cristo, que envolve, Pai, todo o nosso desenvolver de santidade, através, Pai, do fundamento que é a Tua palavra. Senhor, nos ajude a crescermos de fato, num assunto que toca muito os nossos corações, porque envolve, Pai, toda a essência daquilo que o Senhor nos criou. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então essa é a passagem que a gente vai estar estudando, vai estar verificando um pouquinho melhor. E é exatamente isso que está escrito segundo a Nova Versão Internacional. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Talvez a sua seja uma outra versão, como a Nova Tradução Linguagem de hoje. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Ou talvez da Bíblia Viva. Felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque a eles se mostrará misericórdia. Outra, Revista Atualizada ou Corrigida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essas são algumas das versões portuguesas. E talvez eu chova aqui no molhado, né? Depois de tantas outras aulas que vocês tiveram a respeito do mesmo assunto, e talvez outros trazendo novamente o contexto de Mateus 5 ou alguma coisa específica a respeito do Sermão da Montanha. E é fato que quando nós falamos a respeito de Mateus 5, 6 e 7, esse conhecido Sermão da Montanha ou do Monte, nós estamos falando de um dos sermões ou mensagens de Jesus mais conhecidas e ao mesmo tempo menos obedecida. Também, algumas vezes por usarmos a palavra sermão, nós acreditamos que Jesus falou para uma multidão. E não parece que foi bem assim. Se você olhar atentamente no início, no versículo 1 do capítulo 5, você vai ver que está escrito ali que Jesus falou ou pregou, ensinou seus discípulos, foram eles que subiram. Também quando nós olhamos para esse conjunto de bem-aventuranças, a gente pode ficar inclinado a pensar que, olha, se eu fizer isso aqui, só isso aqui, eu serei um cara feliz, um cara bem-aventurado. O fato é que esse conjunto todo mostra respeito ou características de alguém que, sem dúvida nenhuma, na perspectiva de Deus, ele seria alguém feliz, alguém bem-aventurado. No caso, ser somente misericordioso não garante, na perspectiva de Deus, uma felicidade. São características, 8 características de alguém que é bem-aventurado. Quando nós olhamos também especificamente para o misericordioso, a gente precisa tomar cuidado para não entender que não é porque alguém tem atitudes de misericórdia, é que este alguém é misericordioso. Pelo contrário, o misericordioso, ele já tem a sua essência transformada e por isso tem atitudes de misericórdia. Eu não creio, e mesmo porque o Sermão da Montanha e essa parte das bem-aventuranças, eles não estão indicando nada a respeito da salvação, não são pré-requisitos para que nós estejamos no céu eternamente ao lado de Deus. São características que enquanto nós estamos aqui, nós podemos vivenciar, viver a felicidade da perspectiva de Deus. Então alguém já transformado pela graça de Deus, como alguém misericordioso, tem atitudes misericordiosas. Parafraseando Martin Lloyd Jones, ele diz: o cristão é o que é antes de fazer alguma coisa. Não é aquilo que o cristão faz que o torna cristão, mas aquilo que ele faz que torna essa pessoa cristã.
E eu estou falando aqui de perspectiva de Deus, perspectiva de Deus. Se nós tivéssemos um conjunto de felicidade na perspectiva humana, talvez fosse algo mais ou menos assim. Bem-aventurados os que têm dinheiro, os que têm carro, os que podem pagar por passagens aéreas, têm casa própria, estudam em escola privada, os que têm plano médico, os que têm água encanada. Não é disso que o Senhor Jesus está dizendo ali. E voltando na nossa passagem, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mas afinal, o que é misericórdia? Um teólogo disse: a emoção que se desperta em contato com uma aflição que cai sobre outra pessoa, sem justa causa. No tempo de Jesus, e guardando um pouco as suas escalas, né, eu acho que hoje é semelhante, mas no tempo de Jesus, misericórdia não era algo nada bem visto. Talvez alguns ainda se lembrem do seu tempo de ensino médio, das aulas de história, e vai se lembrar lá do pátria potestas, ou do pátria, que era o pai da família, e o pátria, ele tinha direito de vida e de morte de todos os membros da sua família. Talvez você se lembre de alguma cena de algum filme, lá no Coliseu, quando alguém chegava e colocava seu polegar para cima ou seu polegar para baixo. Semelhantemente, um pai podia chegar, mulher, esposa, ou seus filhos. Eu vejo que em nossos dias, muitas vezes, aquelas pessoas que expressam mais misericórdia são as pessoas vistas como: ele é assim mesmo, né? Tem um coração tão mole. Em ambientes de trabalho, geralmente o cara sem misericórdia com qualquer um, faz o que tem que fazer, não está se lixando com nenhum dos outros, esse é um cara bem visto. Ou a vingança, às vezes, é melhor vista do que a misericórdia. Algumas vezes, essa passagem que nós temos, ela é interpretada de uma forma humanista. Haja com misericórdia, que os outros agirão com misericórdia. Mas fato é que o sujeito da segunda parte é o próprio Deus. É Ele quem nos dá misericórdia. Isso é, se é que nós somos misericordiosos. Mas respondendo um pouco melhor essa pergunta, talvez olhando para o texto bíblico, misericórdia é uma palavra que é traduzida por 3 outras. Tá? Na primeira linha você encontra ali a transliteração delas, e na segunda linha, aquilo que ela significa na sua forma mais literal. Então a primeira refere-se ao sentimento de compaixão. Verdade, compaixão é um sinônimo de misericórdia. A segunda é aquele, como eu sinto dó, que tem bastante a ver também com essa terceira palavra, que é aquela dor. Hoje a gente fala, nossa, meu coração, né? E naquela época era, meu rim, meu estômago, minhas vísceras. E quando nós falamos de sinônimos, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe palavra exatamente sinônima uma da outra. Se eu falasse aqui outros 3 verbos, né? Vamos lá, um goleiro, eu sou um cara que vai chutar a bola para o gol. E eu falo para o goleiro, segura aí, e chuta a bola. Ou, pega aí, e chuta a bola. Defende aí. Deixa eu pensar. Segura, pega ou... Vamos passar. Segura, pega, tá bom, vai. Segura, pega. Agora num outro contexto. Ou agarra, vamos lá. Segura, pega ou agarra. O goleiro vai lá e defende a bola. Agora se cai uma caneta aqui, eu falo, por favor, segura aí. Mas ela já está aqui no chão. Agarra aí. Talvez só o pega aí vai fazer algum sentido. Então, em diferentes contextos, essas palavras são sinônimas, em outros, não são sinônimos. Uma outra forma da gente olhar para a misericórdia é diferenciá-la de graça. Misericórdia é Deus nos poupando do castigo que merecemos por causa de nossos pecados, enquanto graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos. E graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Mais uma vez,
Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos, o seu juízo, a sua ira. Graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Nenhum de nós aqui merece estar com Deus eternamente. Mas Ele deu isso para você. Outra pergunta: conseguimos ser misericordiosos? E essa é fundamental para que a gente saiba, estou sendo eu fruto de uma promessa de Jesus ou não? Porque Ele disse, pois obterão misericórdia. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 9 diz: Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Alguém que é morto não pode ser misericordioso. E quando Paulo escreve para Tito, ele diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia ele nos salvou. Se você é salvo, tenha certeza que não foi por nada que você tenha feito. E olha só como às vezes nós confundimos um pouco de graça e misericórdia, porque lá em Efésios, nós somos salvos por meio da graça. E aqui ele está dizendo que foi o quê? Não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da misericórdia de Deus. Por que eu estou falando disso? Porque antes de sermos salvos, não éramos capazes de exercer a misericórdia que Deus esperava de nós. Ou melhor ainda, não era possível que nós tivéssemos uma essência misericordiosa, uma essência de que Deus nos capacita e habilita. Olha só, houve tempo em que nós também éramos, e ele vai dar uma lista. Não era possível sermos misericordiosos. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Os frutos, ou o fruto da misericórdia, ou de alguém misericordioso, sem dúvida será misericórdia. Serão boas obras que ele desempenhará. E olha só que a passagem fala que isso tem algum poder para que o homem exerça. Eu estou dizendo para vocês, para que nós sejamos misericordiosos, primeiro dependemos totalmente de Deus. É Ele quem nos dará uma essência para que sejamos misericordiosos. Mas a passagem mostra que nós devemos fazer o quê? Nos empenharmos na prática de boas obras. Ainda que todos aqui, ou a maioria, sejamos filhos de Deus, talvez muitos de nós ainda estamos nos esquecendo do poder ou do livre-arbítrio ou daquilo que nós podemos fazer para que tenhamos atitudes que mostrem essa essência dentro de nós. É bom ver também, né, que se conseguimos desempenhar essa essência misericordiosa, isso será não somente excelente para você, mas para aqueles que estão ao seu redor, úteis aos homens. Eu falei para vocês essa passagem, né, e o contexto diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, que isso não é através daquilo que nós fazemos. E depois diz no versículo 10, geralmente a gente não chega até lá, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos esquecemos dessas simples palavras. Então, portanto, por isso, para. Nós fomos escolhidos, salvos por Deus, com um propósito. Pelo menos nesse texto mostra um claramente. O propósito de fazer boa obra. E deixa-me falar uma coisa. Se você aqui é salvo, já desfruta dessa graça de Deus, e não tem feito boas obras, eu não temo dizer que você, ou eu, se não estiver fazendo, somos indignos do chamado de Deus. E seguramente nós podemos sim ter uma essência, falei para vocês que é por causa de Deus, mas também um caráter que as outras pessoas veem de misericórdia, porque o próprio Jesus disse: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ele seguramente não pediria algo que não pudesse ser passível de acontecimento. Então uma outra pergunta é: você
é misericordioso? E eu pretendo aqui com vocês, de forma breve, ver de duas formas isso. Através dos ensinos de Jesus, eu não vou ser exaustivo com isso, e através das atitudes de Jesus. Então, começando com o ensino de Jesus. A parábola do servo injusto. This story will show you what the kingdom of heaven is like. One day, a king decided to call in his officials and ask them to give an account of what they owed him. As he was doing this, one official was brought in who owed him 50 million silver coins. But he didn't have any money to pay what he owed. The king ordered him to be sold, along with his wife and children and all he owned, in order to pay the debt. The official got down on his knees and began begging, "Have pity on me, and I will pay you every cent I owe." The king felt sorry for him and let him go free. He even told the official that he did not have to pay back the money. As the official was leaving, he happened to meet another official who owed him 100 silver coins. So he grabbed the man by the throat. He started choking him and said, "Pay me what you owe." The man got down on his knees and began begging, "Have pity on me, and I will pay you back." But the first official refused to have pity. Instead, he went and had the other official put in jail until he could pay what he owed. When some other officials found out what had happened, they felt sorry for the man who had been put in jail. Then they told the king what had happened. The king called the first official back in and said, "You're an evil man. When you begged for mercy, I said you did not have to pay a cent back. Don't you think you should show pity to someone else as I did to you?" The king was so angry that he ordered the official to be tortured until he could pay back everything he owed. That is how my Father in heaven will treat you, if you don't forgive each of my followers with all your heart. Essa é mais uma razão para vários de vocês sentarem mais próximo, né? Para conseguir enxergar a legenda do vídeo. Mas então, resumindo mais uma vez, para aqueles que não enxergaram ali a legenda, é um servo sendo acusado pelo próprio rei, ou para aquele que ele devia, né? Precisa me pagar, por favor, eu não tenho como. E gente, a quantia que esse cara tinha que pagar, ele podia trabalhar a vida dele inteira, ele não ia pagar o rei. E o rei exerce misericórdia, e essa misericórdia pode até se traduzir como perdão. Servo, vai, não se preocupa que você não precisa me pagar mais nada. Mas deixando ali o lugar, ele encontra um conservo. E aí, você está me devendo, rapaz? Cadê os 10 cruzeiros que você me deve? Eu não tenho como. Guardas, por favor, prendam. O rei fica sabendo disso, chama ele de volta. Meu amigo, eu não te dei um exemplo de perdão? Não deveria você fazer a mesma coisa? Vai lá ser torturado. E um desses versículos é: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E eu falei para vocês, perdão é uma palavra traduzida aqui nessa misericórdia. Perdão é uma marca de alguém misericordioso. Outra parábola é a parábola do bom samaritano. E essa vez eu não vou ter nenhum vídeo aqui. Não falta vídeo na internet sobre o bom samaritano. Mas estava lá passando uma pessoa na estrada quando assaltantes vieram e o roubaram e o espancaram, deixando ele ali à morte do lado da estrada. Passou por ali um sacerdote, deu aquela olhadinha e foi embora. Chegou então um levita, deu aquela olhadinha e foi embora. Então chegou um samaritano, que viu, o acolheu, o levou para um lugar onde pudessem tomar conta dele e ainda pagou pelas contas. E disse, se for mais do que isso, na volta eu te reembolso. E muitas vezes, ou para a gente, pode ser e daí? Samaritano não é alguém qualquer. Talvez, acho que vocês que gostam de futebol vão entender isso. Imagina que Maradona, lá na Argentina, jogando bola, habilidoso, passando por baixo das pernas de um, por cima de outro com seus conterrâneos. Ele fez tanta graça que desceram a lenha nele. Isso já aconteceu no Brasil, né?
E ele fica lá caído, né? Começam a apagar as luzes do local. Passa então ali o Tevez, conterrâneo dele, dá aquela olhadinha e nada. Passa então o Messi, dá aquela olhadinha e nada. De repente quem chega? Romário. Romário chega, acolhe. Se fosse numa outra história, talvez, isso não faz muito tempo, mas o Holocausto. Imagina alemães ajudando judeus, para o contexto onde todo mundo falava, judeu é a pior raça. Era como se alguém estivesse ajudando naquele contexto. O cara da pior raça era o que estava ajudando aquele ali. E é dito, qual destes três, ele falou com um perito na lei, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E ele respondeu, aquele que teve misericórdia. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. E talvez a pergunta fosse para você e para mim, você tem sido esse tipo de próximo? Você seria esse próximo da história do bom samaritano? Será que essa cena é tão incomum para você? Quando eu era solteiro, eu andava bastante pelo centro da cidade. E é óbvio, não precisa estar no centro da cidade para que a gente perceba cenas semelhantes como essa. Quando você está dirigindo o seu carro e vem um pedinte na sua janela, qual é a sua atitude? E eu não quero aqui, na verdade, saber se você dá ou não dá dinheiro para a pessoa. A pergunta é mais, quando uma pessoa vem no seu vidro e pede por alguma coisa, você sente compadecido por aquela pessoa? Você tem um sentimento, eu quero ajudá-la. Porque talvez para muitos de nós, a única coisa que passa na nossa cabeça são as sinapses para a gente ou apertar o botãozinho para subir o vidro ou para girar. E nada passa no nosso coração sobre como eu posso ajudar essa pessoa. E sim, é verdade, apesar da gente ter que fazer um julgamento ali, que às vezes ajudar aquela pessoa é não dar alguma coisa. Às vezes também acabamos não praticando a misericórdia que deveríamos, por termos barreiras com alguma tradição que nos impede de enxergarmos corretamente o que deveria ser feito. Jesus, em algumas ocasiões, ele mostrou para aquele grupo de religiosos, os fariseus, que eles estavam errados. Eles tinham uma concepção da palavra de Deus que não era correta. Em Mateus 9, quando ele está chamando o próprio discípulo, o apóstolo Mateus, que era coletor de impostos, também muito mal visto. Ele estava ali naquele contexto onde estava sendo convidado para a casa de Mateus, e aquele grupo estavam comendo, ou Jesus estava comendo com o que os fariseus chamaram de pecadores. E os fariseus falam isso para os discípulos, o que esse cara é o mestre de vocês come com esse tipo de gente? E a conclusão na passagem é Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo dizendo, vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os fariseus, eles zelavam pela lei, mas a pergunta é, que lei? Eles nem sabiam que não estavam fazendo aquilo que Deus não planejava para eles. Existia uma tradição sobre a lei. E eles regiam a vida deles em cima de questões e tradições humanas, e não aquilo que Deus prezava. Quais são uma das suas barreiras? Aqui uma figura óbvia, né? Talvez para você, e olhe bem para o seu coração. Será que existe uma barreira racial para que você deixe de exercer misericórdia? Talvez não seja racial, seja social, aquele grupo de trabalhadores, aquele ali, todo mundo é gay. E gay eu não ajudo. Aquele grupo ali, todo mundo fede.
E gente fedida eu não ajudo. Não me compadeço por esse tipo de gente. Aqueles que vivem lá na selva, eles são muito ignorantes. Eu também não me compadeço por esse tipo de gente. Pense bem, se você não está colocando alguma barreira muito semelhante à que os fariseus colocavam, para não exercer a misericórdia que você e eu deveríamos exercer. Uma situação semelhante, isso é o que está escrito na camiseta das crianças. Se eu fosse assim, você me olharia de outra forma? Agora os fariseus mais uma vez atacam e falam diretamente com Jesus. E ele está falando a respeito aqui dos discípulos de Jesus que estavam pegando espigas no sábado. No sábado não podia se trabalhar. E Jesus responde: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejam misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. E é Jesus citando o Antigo Testamento, pela segunda vez no mesmo texto de Oséias capítulo 6. Não para por aí. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. E talvez eu, quando enxergo esse versículo, eu penso no seguinte: ele fala assim, os preceitos mais importantes da lei. Isso no ouvido de um fariseu, quando ele falava lei, ele estava falando, é possível, especificamente sobre o Pentateuco. Ele é chamado de lei, a Torá. Vocês estão se esquecendo da essência da Torá. Qual é? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Existem coisas que permeiam tudo isso que está escrito para que vocês exerçam. Eu escrevi esse conjunto de leis para que vocês vivam em santidade. Mas vocês estão se apegando a coisas e se esquecendo daquelas outras, que são as mais importantes. Misericórdia está aqui. Essas são algumas das vezes que Jesus ensinou. Agora, pelas atitudes de Jesus. Jesus era alguém, seguramente, que estava antenado com o clamor daqueles que estavam à sua volta. Numa dada situação, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Resultado disso, 2 cegos são curados. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma mãe clama por seu filho, que também é curado da possessão. Senhor, tem misericórdia de meu filho. Jesus cura aquele menino. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mais uma vez, cegos são curados. Será que nós estamos atentos ao clamor daqueles que estão ao nosso redor? Jesus, quando se compadecia, quando exercia misericórdia, não era somente, meu coração. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, quando se compadeceu daquele grupo, começou a ensinar. Aquilo foi escrito por Marcos. Mateus, na mesma cena, ele diz outra coisa que Jesus fez. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão e curou os doentes. É Lucas que vai colocar essas duas coisas juntas. Bem próximo ali da multiplicação dos pães, Jesus enxerga uma multidão quando sai do barco. É isso que eu vou fazer. Eu vou ensinar eles a verdade. Eu vou ensinar eles a respeito do reino de Deus. E eu vou curar, porque eles precisam disso. Na segunda multiplicação dos pães,
tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Eu já disse para vocês, o que acontece? Vai ter comida para todo mundo. Mesmo quando Jesus não podia fazer fisicamente nada, ele estava na cruz, com as 2 mãos pregadas, seus pés pregados, as pessoas lá de baixo caçoando, zombando a Jesus, ele ainda assim ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Voltando ao exemplo do semáforo e aquela pessoa pedindo ali para você, às vezes só estendendo a mão. Qual é a sua atitude? Você ora por aquela pessoa? Gente, pelo menos isso. E pode ser aquele cara com a mais cara de drogado que vem te pedir, bêbado. E como eu disse, às vezes a ajuda é não dar nada para eles. Mas orar, e orar não é uma coisa pequena também não, gente. Orar é o começo de uma coisa grande que pode acontecer naquela vida e na sua vida. Um provérbio que me ajuda bastante a não procrastinar ajuda é esse: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Minha mãe sempre teve fubá à disposição de quem tocasse a campainha. Para minha mãe, fubá é o santo remédio. Você está doente? Fubá. Você está assim? Fubá. Fubá, hein? E eu gostava de atender ao portão, né? E quando a pessoa ia: mãe, cadê aquele fubá? E você, eu ia lá e dava o fubá. E eu sei, gente, que algumas vezes nós queremos exercer misericórdia e também acabamos por estar limitado com aquilo que nós não podemos fazer. Pode ser que essa pessoa que bateu no seu vidro ou veio pedindo, você pense: seria muito bom se essa pessoa tivesse um emprego, olha só, deve ter uns 30 anos, vigor. E você pergunta: viu, se eu te arranjar um emprego, você toparia? Cara, ninguém nunca me ofereceu. Claro que sim. Como eu posso te contactar? Eu vou estar por aqui, ó. Então, aí você sai procurando emprego. Aí você fala para a pessoa: não, é um cara lá do semáforo, né? Ele está lá, é fortão. A gente sabe quão difícil seria nós, com nossas próprias forças, ou individualmente, fazer com que aquilo desse certo. Fora, às vezes, ainda com que essas pessoas receberam promessas, e elas sabem: esse cara falou do emprego, duvido. Uma vez eu estava lá em Ilhabela, eu jogava basquete por Ilhabela, e os treinos coletivos eram na ilha, enquanto eu dormia em São Sebastião. Precisava pegar a balsa todos os dias. E tinha um pedinte ali na balsa. Eu tinha um vale-refeição de um restaurante específico, né? E eu pensei: vou usar um desses junto com ele. Amigo, eu não tenho o que te dar aqui em dinheiro, e eu não quero te dar. Às vezes a minha esposa fala, que às vezes alguém vem pedir, né? Eu falo: eu não quero te dar. Não é que eu não tenho. Eu não tenho. Não, você tem um trocado? Eu não tenho. Eu tenho trocado. Mas nessa situação eu falei para o cara: eu tenho aqui 11h30 lá naquele restaurante. Legal, vamos lá. 11h30 no dia seguinte naquele restaurante. E nada. E também não encontrei ele novamente na balsa. Acho que também muitas vezes a nossa misericórdia pode ficar somente em promessas. E se a gente prometeu, por exemplo, procurar um emprego para essa pessoa, vamos cumprir com a nossa promessa. Eu falei para vocês de alguns textos, alguns ensinamentos e atitudes de Jesus, e eu queria mostrar para vocês com algumas perguntas, essas marcas, de que de certa forma eu fui bastante implícito. E é uma avaliação para você, para mim.
Você é alguém que perdoa? E aí tá a carinha para você recortar e colar no seu caderninho. Você é um próximo? Como o samaritano que ajudou aquela pessoa? Você rompe com as barreiras da tradição humana em prol de alguém? Quando eu mostrei aquela imagem para vocês de alguém deitado ali próximo do muro, uma palavra que eu escuto muito é prudência. Não, nós devemos ser prudentes, ele pode estar doente e aquilo vai passar para você. Eu sei que é uma questão muito tênue e que a gente tem que tratar com cuidado. É verdade, existe prudência. Mas muitas vezes a prudência que culturalmente estabelecemos tem sido a barreira para que nós não ajudemos pessoas que precisam da nossa ajuda. Você é alguém altruísta? Altruísta é o antônimo de egoísta. 5. Você se atenta à lei do Criador para agir com base na verdadeira misericórdia? Não adianta nós falarmos, eu sou misericordioso, quando a misericórdia que você acha fazer ou ter, não é de acordo com a palavra de Deus. Você procrastina ajuda? Guarda lá o fubá. Você vai além da emoção, age em ação. Jesus, quando se compadecia, ele ia além de um sentimento. Você está antenado à necessidade dos que estão à sua volta? Você se importa em ser como o Pai? Logo no começo eu disse para vocês que Jesus disse, né? Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Você intercede em oração pelos que precisam? Sempre, gente, sempre há algo pelo qual nós podemos orar, sempre. Espero até aqui ter dado para você uma noção, se você pode dizer, eu sou alguém misericordioso. Agora eu quero saber se eu também sou receptor dessa bênção de Jesus. Pois obterão misericórdia. Quando a gente olha para o livro de Mateus, a gente percebe que existe um propósito do escritor, do próprio evangelista, de mostrar ao seu público que o rei havia chegado. O rei havia chegado de um reino que todos estavam esperando, mas que o próprio povo daquele rei havia negado. Não, esse não é o meu rei. Então o que Mateus faz? Ele mostra como o povo daquele rei negou o seu rei e abriu espaço e caminho para que outros viessem e fizessem parte desse reino. Talvez 100% de nós aqui sejamos parte disso. Não sei se você aqui é judeu, mas eu acredito que talvez 100%, se não quase isso, somos gentios, ou éramos, e hoje somos parte. Assim como o povo judeu ainda pode ser parte, mas que pelo menos naquela época, com tanta clareza, negou ao rei. E olhando isso, Jesus, na sua promessa, ele dá algo que não é somente para o futuro, tá? Esse teólogo disse, os privilégios são para hoje ou para o futuro? Para ambos. O tempo verbal futuro enfatiza sua certeza e não simplesmente o seu aspecto futuro. Os que choram serão certamente consolados. Os misericordiosos serão ou obterão certamente misericórdia. Alguém mais conhecido, John Stott, disse que as bênçãos são experimentadas agora e consumadas depois. Eu quero deixar também aqui o meu ponto de vista. Eu concordo com eles e concordo com vários dos outros irmãos que passaram por aqui e falaram com vocês a respeito disso. Mas a bênção de Jesus sobre misericórdia é para agora, gente. Se eu pensar nessa misericórdia futura, eu refletindo, aonde precisarei de misericórdia? Se Jesus já vai ter me transformado
semelhantemente a Ele. E olha que a maior misericórdia que nós já recebemos, e essa não é devido nós sermos misericordiosos, preste bem nisso, é a própria misericórdia de hoje fazermos parte do reino de Deus. Não é porque você é misericordioso que você recebeu a misericórdia que você vai para o céu. Mas é uma misericórdia que você deve exercer para que ainda hoje você tenha na perspectiva de Deus misericórdia. Que misericórdia então teve Jesus, se Ele foi o homem mais misericordioso que essa terra já teve? Lembre-se, Jesus é o que dá a misericórdia, não o que recebe. Vocês misericordiosos obterão. Quem dá? Eu, Jesus. Você é misericordioso? Se sim, eu tenho certeza que você já desfruta da promessa de Deus, da promessa de Jesus. E a gente está falando aqui do que? Essencialmente de felicidade. Bem-aventurado, feliz aquele. Qual o tipo de qualidade, qual o tipo e qualidade de felicidade que você quer ter? A garantida por Deus ou a defendida pelo mundo? Depois que nós não estivermos mais aqui, essas bênçãos, ou no caso da misericórdia, já vai ter passado. Se você quer desfrutar agora do que é a misericórdia de Deus, seja misericordioso. Se você ainda não é habitado por Deus, tenha fé, creia em Jesus, e você terá o pré-requisito para essa mudança na sua vida. Depois disso, observe atentamente a palavra de Deus. Veja como agiu o nosso Mestre, Senhor, Salvador Jesus, e faça igual. E você e eu sentiremos do que é a misericórdia de Deus. Ela é garantida. Se Jesus prometeu, tenha certeza, ela vai acontecer. Ou, se você não está nem aí, continue achando que essa felicidade que o mundo prega é aquela que você vai ter e vai seguramente sofrer pelas consequências dessa decisão. Eu vou orar então para a gente. Senhor, eu quero te agradecer por de forma clara trazer na tua palavra exemplos, Pai, do próprio Filho de Jesus Cristo, para que nós sejamos como Ele. A tua palavra nos diz para sermos, para seguirmos os passos de Jesus Cristo, e eu peço, Pai, a tua ajuda para isso. Somos tão incapazes para fazer isso. E obrigado, porque o Senhor já nos habilitou com o teu Santo Espírito a estarmos, pelo menos contemplando essa essência de ser misericordioso. Pai, a começar por mim, por favor, transforma, continue transformando um coração tão desejoso de fazer o que não é a tua vontade. Eu quero sim, Pai, e acredito que os meus irmãos aqui também querem sentir, Pai, da tua misericórdia. Senhor, nos ajude a queremos o que o Senhor deseja para cada um de nós. Não para que somente sejamos, Pai, abençoados por Ti, mas que outros ao nosso redor sinta, Pai, da Tua presença, da Tua constante existência, para que nenhum de nós, depois daqui, Pai, pense, eu não conheci aquele que iluminou alguns. E eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Gente, o Oswaldo pediu para dar um recado, o recado é o lanchinho da turma aqui fora, tá bom? É isso aí.